Olá, aqui quem fala é Carimba Evanese dos Santos e esse é um podcast para um trabalho da disciplina Vida e Carreira do curso de Psicologia da Unisul. E o entrevistado de hoje é o psicólogo Alexandre Fontoura. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigada por topar participar dessa entrevista. E sem mais delongas, a primeira pergunta é: por que você escolheu a psicologia como profissão? Olá, Karim, amigos que fazem parte aí dessa graduação bastante interessante da psicologia. Vamos começar então a falar sobre a minha conexão inicial com a psicologia, né? Na minha trajetória pessoal, a psicologia ela ganhou espaço através desse conhecimento do mundo íntimo, das emoções, do sentimento. Inicialmente eu tinha uma conexão muito forte, quando eu era historiador, com a história do Japão, porque a história do Japão era uma abertura para mim para espiritualidade e psicologia profunda. Através dos anos, a espiritualidade eu fui vivendo muito mais na questão mediúnica do espiritismo, né, que é a minha religião, que eu faço parte, e a questão do conhecimento interior eu encontrei na psicologia. Isso também faz parte da minha própria trajetória também de relacionamentos, porque desde a adolescência a minha namorada, né, era psicóloga, sabe? Fez psicologia, né, minha esposa atual, e enquanto eu rumava pelo mundo profissional da história e ela da psicologia, nós trocávamos muitas impressões sobre a psicologia. Ela fez toda a formação em psicanálise, depois ela fez formação analítica, como eu estou fazendo agora em Jung, né? E ter acompanhado desde aquela época, desde lá dos meus 17 anos, acerca desse mundo foi algo que sempre me encantou bastante. E depois poder trabalhar com esse mundo simbólico, também o próprio auxílio ao ser humano, lidando com as dores da alma, encontrando também esses tesouros, foi algo que sempre me encantou bastante. Que bacana! E como que você descreveria a psicologia para alguém que não tem muito conhecimento sobre a área? Se a gente for descrever a psicologia para alguém que não entende da área, que não tem muito conhecimento, eu gosto de chamar de vida interior, né? O Jung ele traz muito isso, Carl Gustav Jung. Assim como nós temos a vida 50% externa, ela é 50% interna. Nós temos o mundo externo, que é o nosso trabalho, nosso ganha-pão, nosso estudo, a nossa posição social, a posição na família, com quem nós interagimos, em que cidade nós vivemos, como nós nos locomovemos, e o mundo interno, que são das nossas expectativas, a nossa forma de pensar, de ver o mundo, os nossos sonhos, o nosso conhecimento acerca das próprias emoções, seja as experiências muito saudáveis do mundo interno, da nossa contemplação, a nossa satisfação de viver, sejam também as nossas sombras, as nossas dores, as nossas frustrações, que vão sendo decodificadas, elas vão trazendo, cada vez que a gente olha para elas, um outro aspecto de nós mesmos que nós não conhecíamos. E assim como existe uma alegria em nós conhecermos continentes, países, quando a gente viaja para um país estrangeiro e conhece novos cenários, novas configurações, encontrar isso no mundo interno também traz uma satisfação de igual tamanho. Então, eu descreveria para a pessoa a psicologia como vida interior e o estudo acerca dela mesma, algo que acompanha ela o tempo inteiro, quer ela queira, quer não, né? E conhecer um pouco mais disso, isso é o campo da psicologia. Como foi a sua experiência durante a graduação em psicologia? Quais foram os desafios e aprendizados mais marcantes? Para mim foi um momento muito especial. Eu diria assim que a graduação em psicologia foi um momento mágico. Eu já tinha feito graduação em História e estava terminando um mestrado em História também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, fazer psicologia já num outro momento da vida, um segundo curso, tu já vai com uma outra cabeça, um pouco mais de maturidade, um pouco mais de conhecimento do mundo. E, e é como se fosse uma segunda chance de tu viver as cadeiras com mais sabor, com mais entendimento. Então, para mim, pensar que eu tinha 5 anos pela frente, né? Isso atrapalhou bastante o campo profissional como professor e historiador, mas então eu assumi que a minha profissão pagaria um preço, e eu assumi que 5 anos, apesar de ser bastante tempo, eu pensei assim, bom, a partir de agora eu não vou me preocupar com o tempo, eu vou buscar absorver o conteúdo o máximo possível. Como desde o início eu me encantei muito pela psicologia analítica de Jung, que é uma psicologia muito pouco estudada dentro da faculdade, por vários motivos, né? A psicanálise ficou muito forte, Jung discordou de Freud,
também é uma psicologia muito profunda e muito difícil de ser ensinada na graduação, porque ela é muito ampla e muito profunda. Às vezes ela requer até um tanto mais de maturidade para entender alguns dos seus postulados. Como eu vi que eu não ia ter Jung na faculdade, eu fiquei estudando Jung por fora, e eu fiz um voto comigo mesmo de tentar aprender o máximo de todas as outras linhas, porque todas elas teriam a adicionar para mim, né? Então esse voto eu acho que me auxiliou bastante, porque foi um momento de muita transformação e de muito crescimento nessa época da faculdade. Você se especializou em alguma área da psicologia? O que fez você seguir por esse caminho? A minha especialização é em Carl Gustav Jung, né? Hoje em dia eu faço a formação analítica, que é uma formação de 4 anos em Jung, né? Jung tem tanto a pós-graduação, especialização e a formação, né? Com o tripé analítico de análise, supervisão e os seminários, onde nós estudamos a obra inteira de Jung, né? Que são 32 livros, 18 volumes, que, ao meu ver, né, é algo que me satisfaz bastante, né? Claro que eu já fiz diversos cursos também que foram trazendo outras ferramentas para mim, mas em termos mais profundos é essa a minha formação, além da faculdade, claro. Qual é a verdadeira realidade da profissão de psicólogo no dia a dia? Existe alguma parte da profissão que as pessoas não conhecem? Bom, eu tenho que admitir que eu não estou atualizado de como que a psicologia está sendo vista no mercado, como é que estão as outras especialidades em psicologia. Eu acabei me focando muito na psicologia clínica, no atendimento aos meus pacientes, né? E na minha vida pessoal, o consultório é uma área que sempre foi muito rica, né? Sempre foi um espaço de vivências, de aprendizado, como profissional a gente nota que a nossa forma de ver o paciente, de trabalhar as ferramentas no consultório, vai amadurecendo ao longo dos anos. Ela passa por várias transformações, mas eu não teria uma visão muito clara de como que a sociedade está tendo espaço ou não para a psicologia, né? Para mim é uma profissão muito rica e muito nobre. Ela tem um bom lugar dentro do meu coração, né? Eu me sinto muito satisfeito e muito feliz com o status que a psicologia tem na minha vida e como na sociedade eu sinto um retorno disso, né? Eu sinto um valor em relação a isso, né? Mas, de fato, eu não sei como estão as outras linhas e os demais profissionais. E na sua opinião, qual é a maior recompensa de ser psicólogo? A experiência dentro da psicologia, ela traz muitas recompensas, né? Se eu pudesse escolher outras profissões, eu escolheria a psicologia novamente, né? Que eu gosto muito realmente dessa experiência. Tem muitas recompensas. Uma das recompensas é fazer parte de muitos processos de transformação, processos bonitos, os dramas pessoais das pessoas. Ter um olhar sobre o ser humano que amplia bastante. Então, a psicologia, ela me deixa um substrato de ver os fenômenos humanos com outro olhar que eu acredito ser um pouco mais profundo, um pouco mais rico, né? Então, a gente paga a conta, vive as experiências políticas da vida, experiências sociais, experiências familiares. Todas elas parece que se enriquecem cada vez mais conforme a gente amplia o nosso conhecimento na profissão. Parece que cresce um olhar mais natural nessa interação com o mundo. O mundo ele fica mais rico, né? Então é uma das recompensas. O processo pessoal das pessoas, sentir que eu estou ajudando também, né? Contribuindo com vidas que vão ficando mais ricas no seu simbolismo, que as pessoas vão tirando um substrato mais interessante e rico, até mesmo das suas dores e dos seus episódios difíceis, e ao mesmo tempo sentir que o meu mundo também cresce e se amplia com isso. Qual é o maior desafio enfrentado por um psicólogo no seu trabalho diário? Olha, mais uma vez eu vou responder por mim, né? Dos meus desafios são muitos, né? Como a gente lida com material muito profundo da vida das pessoas, tem o trabalho com a própria alma de se cuidar para não se misturar com esse material. Por mais rico e fascinante que seja esse mundo das pessoas, é, nós lidamos com a sombra da sociedade, com todo tipo de drama, de dores, né? Tem gente chorando no nosso consultório todo dia, tem pacientes às vezes desafiadores, isso também faz parte.
Então tem o trabalho de não se misturar, isso a própria análise e a supervisão auxiliam muito nisso, são indispensáveis. Um outro desafio é que a vida do psicólogo, pelo menos do clínico, né, que é o que eu posso responder, ela pode se tornar muito solitária, porque nós estamos ali olhando o mundo interno das pessoas, mas nós não temos uma equipe de trabalho com quem fazer trocas, com quem ter o momento do café e do descanso. E nós estamos dando muito conta das necessidades muito íntimas das pessoas e nós temos as nossas necessidades. O que leva para um terceiro elemento, que é que a nossa vida precisa estar sendo saneada, nosso exercício físico, a nossa religiosidade, a nossa vida amorosa, nossa vida em família, com todas as alegrias e também desafios e as dores naturais de todo e qualquer tipo de aspecto da vida. Nossa vida precisa estar rica também, né? Senão a gente fica muito dando conta do mundo dos outros e não dá conta do nosso mundo. São alguns dos desafios que vão se apresentando aí para a vida do psicólogo, né? Você já meio que respondeu na pergunta anterior, mas quais são as maiores dificuldades que você enfrenta ao lidar com os pacientes? Eu acho que está toda ela dentro da questão 7 mesmo, né? O quanto nós temos que ter um cuidado, porque o psicólogo e a psicóloga vai desenvolvendo uma sensibilidade ao mundo interno do outro. A nossa empatia, a nossa alteridade, nosso olhar para o outro. Então a gente tem que ter cuidado com muitas coisas, de não se misturar com o mundo do outro, é uma dessas questões, né? Então, com os pacientes eu acho que é mais nesse sentido mesmo, né? Claro, sempre vão ter aqueles casos um pouco mais difíceis, que nos desafiam, que a gente tem que ir buscar um pouco mais de cabedal teórico. Pelo nosso tipo psicológico, vão ter pacientes que nos desafiam lá internamente para nós em coisas mais simples e tão óbvias que não desafiariam outras pessoas, mas para nós sim, né? Então tem pacientes que parece que a gente sabe demais e a gente tem que botar um limite para não atropelar o processo do paciente. Parece que abre um leque na nossa frente quando a gente está ali com o paciente. Tem outros que é o contrário, são pacientes tão formais e com um mundo simbólico tão cru que parece que tu tem que ensinar os primeiros passos do sentir com aquele paciente, senão de repente a gente se sente preso somente na rotina semanal da pessoa e não consegue tirar um substrato daquilo, de ler as emoções, ler os simbolismos, né? São alguns dos desafios aí que se enfrentam. Alexandre, como que você lida com os casos mais desafiadores emocionalmente? Existe alguma estratégia que você utiliza para se manter equilibrado? Os pacientes desafiadores emocionalmente, nós podemos pensar naqueles que às vezes têm algum tipo de transtorno de personalidade, de psicopatologia, pacientes às vezes mais desestruturados. Tem casos de alguns pacientes que até têm uma fala muito rica, culta e preservada, e às vezes a gente demora para se dar conta que o mundo simbólico daquela pessoa é muito pobre, que a pessoa talvez esteja sendo muito grosseira consigo mesma na sua capacidade de aprofundamento. E às vezes são pessoas que a gente acha que está acompanhando, que a gente está conseguindo fazer processos, ajudar a ter insights, mas às vezes a pessoa está muito na superficialidade e às vezes a gente só vai se dar conta disso depois. Tem pacientes também que têm os seus desafios de vida naturais, que às vezes encontram uma vida muito pobre e deteriorada. E são pacientes que nós nos sentimos naturalmente encharcados emocionalmente. Parece que é como se eles sugassem energia. É um pouco mais difícil, né? Dentro da psicologia junguiana, nós chamamos assim que tem um vaso egóico muito pobre. E nós acabamos sendo o ego auxiliar desses pacientes. Isso é um caso clássico da psicologia e da psiquiatria, porque são pacientes, né? Por exemplo, um paciente com transtorno borderline. Tem psicólogos que preferem não trabalhar, né, ou com viciados, aditos, né, como nós dizemos, né, drogaditos ou alcoólatras, porque são pacientes que testam os limites, desafiam, tentam ligar no horário fora de hora e tudo mais. Eles precisam um cuidado maior, primeiro, de nós fazermos uma psicoeducação, de que eles vão demandar mais esforço de tu botar limites para o paciente. Olha, uma coisa é tu me ligar numa crise, outra hora é tu querer ligar a qualquer momento e achar que eu vou dar conta de tudo, né? Ou então quer me mandar um sonho por mensagem
e que eu te respondo é para trabalhar um outro assunto na sessão, mas é na sessão que nós vamos trabalhar qualquer coisa. Se não mandar um sonho para mim, eu até posso arquivar ele, posso deixar ali para estudar ele com calma em algum momento, mas eu preciso que tu me relate o sonho na sessão. Isso precisa ser vivido dentro da sessão e é ali que vai ser o grande trabalho, né? Então, isso precisa mais de continência com o paciente e a gente vai ter que ter um cuidado conosco mesmo, né? Com a contratransferência. Isso vai nos gerar um mal-estar, e esse mal-estar às vezes precisa ser respeitado, precisa ser lido, né? Até não só para como a gente trabalhar com o paciente, mas como também trabalhar conosco mesmo. Porque como terapeutas nós somos seres humanos, nós não somos uma tábula rasa. A gente vai ter uma neutralidade que ela não pode ser idealizada, essa neutralidade. Ela é muito importante com uma ética de trabalho, mas ela só vai até certo ponto. Cada terapeuta tem o seu coeficiente pessoal, a sua própria personalidade. A pessoa não é um filtro genérico, né? Então ela vai ter que também saber na sua personalidade, tentar ler com o que está acontecendo, aquela sensação que eu tenho com tal paciente. Que sensação é essa? Eu vou precisar ler, né? E às vezes tem pacientes que cansam muito, que desgastam, e a gente vai precisar entender por que que isso está ocorrendo, né? Para a gente entender que peça é o paciente, que peça que eu sou, e como que vai ser esse trabalho, qual vai ser a melhor forma para benefício do paciente e também para minha alegria profissional, né? Eu também preciso estar satisfeito com a minha forma de trabalhar e de intervir na vida daquele paciente, naquilo que me é pedido para fazer, né? Que me é permitido. Na sua prática, já houve algum momento em que você se sentiu inseguro ou em dúvida sobre algum tratamento? Como que você lidou com isso? Aí eu vou trazer duas respostas. Desde cedo eu me senti muito seguro como psicoterapeuta. Desde o início da faculdade eu sentia que tinha um campo ali a ser trabalhado de riqueza e isso sempre me auxiliou. Então eu sempre senti que eu tenho por onde pegar e por onde me desenvolver, né? Então existe aí uma certa segurança que me acompanhou desde cedo. Mas a minha segunda resposta é que, apesar disso, em inúmeros momentos eu me senti inseguro, com dúvidas sobre o tratamento de tal paciente. É muito importante a gente ter esse tipo de insegurança. Quando a gente tem muita certeza, nós ficamos cegos para outros aspectos que naturalmente nos escapam, porque o psicólogo é um ser humano, ele também é dotado de inconsciente, né? São dois aparelhos psíquicos, um diferente para o outro, e os dois têm inconscientes. Também tem complexos, também tem traumas, também tem reações instintivas, né? E uma coisa que sempre me ajudou, quando eu li uma frase do Jung, que ele dizia assim, que depois de décadas de trabalho clínico, e nessa época eu acho que ele já tinha mais de 30 anos de clínica, né? Ao total, pelo que eu calculo, ele teve 60 anos de clínica por aí, né? Até a morte dele. Mas quando ele já tinha mais de 30 anos de clínica, ele dizia o seguinte, que ao longo de décadas, ele acumulou dezenas de erros, e esses erros auxiliavam ele muito mais do que os acertos. Davam muito mais concepções para ele, e ele costumava carregar com eles a memória desses erros, e isso ampliava o campo dele, né? Isso me auxiliou bastante, porque eu passei a fazer o mesmo, né? Então, às vezes, tu evita abordar um paciente em tal questão, porque tu sabe que o paciente pode reagir mal, que isso vai dar trabalho, mas daí tu lembra de determinada ocasião que tu deixou de fazer e o caso não seguiu por um caminho que tu esperava que seguisse, no sentido de ventilar questões, de elaborar, e às vezes foi até pior. Às vezes teve casos que não deram muito bem, e tu pensa, poxa, deixei de trabalhar tal coisa e olha só, né? O trabalho não saiu satisfatório como eu gostaria. Então, nós podemos nos acolher nos nossos equívocos, nas nossas frustrações. As pequenas derrotas, elas são constituintes também de uma clínica bem vivida, né? Então, o psicólogo, ele precisa desenvolver uma segurança, mas não pode ser uma segurança cega, não. Essa insegurança e as dúvidas, elas são muito importantes, desde que nós possamos olhar para elas com uma possibilidade de riqueza, de crescimento dentro disso, né? A profissão de psicólogo exige muito autoconhecimento. Como você lida com isso no seu dia a dia? Realmente, isso faz parte de toda a trajetória humana, né? E o psicólogo, embora ele nunca vai ter o autoconhecimento total, porque isso é impossível na face da Terra, né? Ele precisa realmente estar vivendo a sua jornada.
aquilo que na psicologia junguiana é chamado a sua individuação, que é a sua transformação psicológica, o seu desenvolvimento psicológico, integração de todos aqueles aspectos ainda incongruentes, mas que são partes da nossa humanidade, da nossa totalidade psíquica, né? Então, embora ele jamais vai estar totalmente pronto no seu processo pessoal, ele não pode conduzir outras almas humanas nos lugares onde ele ainda não foi, conforme o Jung nos traz, né? Então ele precisa estar vivendo o seu próprio processo, a sua transformação em seus aspectos, né? Por isso a terapia pessoal, né, o Jung, o tripé analítico, que é a formação, a supervisão e a autoanálise, né, a análise com o colega, com o par que faz a análise da pessoa, é sempre necessário na psicologia analítica, inclusive na psicanálise, quando Jung ainda era psicanalista, quando ele era colaborador de Freud, foi ele, em 1911, que propôs isso pela primeira vez, né? Tanto que Jung e Freud tratavam-se um ao outro naqueles primórdios da psicologia profunda e da psicanálise, né? Então, realmente, é uma jornada que nós precisamos fazer. Seja para conhecer um pouco mais a alma humana, seja que muitos dos aspectos que os pacientes vão trazer vão tocar nas nossas experiências, né? E tudo que o paciente traz dialoga com as experiências fundamentais humanas, né? Nós falamos da maternidade, da criação, da morte e vida, a parentalidade, a experiência com o pai, com a mãe, com a sociedade, com o marido, com a esposa, com o matrimônio, com o trabalho e descanso, com religiosidade, com todos esses aspectos que fazem parte da alma humana. Se a gente não estar conseguindo lidar com os nossos conflitos que temos nas mesmas áreas, que são as mesmas matrizes arquetípicas, como se diz, as mesmas temáticas que constituem o ser humano, realmente nós vamos estar fazendo uma grande cegueira ali naquele momento, né? Nós não vamos estar vivendo um processo psicológico adequado. A nossa 12ª questão, eu não poderia deixar de perguntar: como que o trabalho como psicólogo afeta a sua vida pessoal? O trabalho psicológico sempre vai afetar a nossa vida pessoal, e a gente vai ter que ter um cuidado de saneamento, como foi falado anteriormente, para que nós não estejamos misturados com a experiência do outro, né? Existe o chamado terapeuta vicariante, que ele não está tendo vida pessoal, então ele vê um filme através dos pacientes. É todo mundo que conta do filme, todo mundo conta da viagem, a pessoa que está casando, que está separando, que está vivendo, que está passando pelos processos da vida, e a pessoa às vezes está tão presa dentro do consultório que não está vivendo a sua vida pessoal. Então é algo muito cuidadoso, né? Daqui a pouco nós temos que ter cuidado para que os conteúdos do paciente que requerem sigilo, né, aquilo esteja sendo bem guardado, que nós não estejamos misturando com a nossa vida pessoal e prática, né? Então a gente sempre vai ter que ter muito cuidado. Sempre nós vamos ter no nosso grupo de pacientes, pelo menos falando da psicologia clínica, que é a minha área, né, como eu falei, né, é o trabalho no consultório frente a frente com o paciente. Sempre nós vamos ter pacientes que estão vendo processos belíssimos de autotransformação e momentos de ápice na vida. Como vamos ter outros que estão passando pelas suas baixadas da vida humana, por dores, por dificuldades. Sempre vai ter gente sorrindo e sempre vai ter gente chorando ao longo da nossa semana. Então, realmente, a gente não pode pautar nossa alegria, nossa felicidade se tem alguém em desespero chorando, porque faz parte do nosso trabalho. Isso sempre vai ter, né? Então, se por um lado a gente tem que ser empático e tem que ser uma alma ali que sente também, para não perder a nossa humanidade, nós vamos ter que ter um cuidado com o excesso do sentir, para que a gente não comece a viver isso como derrotas da nossa própria vida. Por isso que Jung também, eu vou citar bastante Jung, porque é o meu referencial teórico, né, pessoal? É o que pauta a minha clínica. Jung já nos dizia que no caldeirão analítico, naquele processo que é vivido ali no campo da análise, nós precisamos ter um pé dentro e um pé fora. Um pé dentro para estar próximo do paciente, para não ficar vendo tudo de longe. E um pé fora, que é para não nos misturarmos, né? Então é um pouco de cada. Acredito que seja um cuidado que a gente tem que estar sempre relembrando. Vamos entrar agora em perguntas mais dos aspectos pessoais, certo? Você é muito atuante no meio espírita e espiritualista. Como
você consegue integrar conceitos psicológicos com os espirituais sem ir contra as cartilhas do Conselho Federal de Psicologia? Ainda dentro desse escopo, você é um dos professores do curso da Psicologia Espírita, da Joana de Ângeles, que é uma mentora espiritual do médium Divaldo Franco, e que é oferecido pela Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Qual é a importância desses estudos para os futuros psicólogos do século XXI? Bom, aqui já é perguntado algo mais pessoal do meu mundo íntimo, né? Que é a minha prática religiosa como professor do curso de Psicologia Espírita de Joana de Ângeles. Nós sempre instruímos no curso que a psicologia no lato sensu. O que é lato sensu? No sentido geral. O estudo de Joana de Ângeles não é uma psicologia acadêmica, que nem a psicanálise, o humanismo, a psicologia analítica, cognitivo-comportamental. Não é uma outra teoria, né, que vai competir no mercado ou que tem que ser supervisionada pelo Conselho de Psicologia. É, na verdade, uma psicologia no lato sensu, ou seja, um olhar para o ser humano, no sentido geral da palavra, não no sentido específico acadêmico, né? E é, acima de tudo, um olhar espírita sobre os fenômenos psicológicos. Então, não é mais uma corrente. Então, ela não é exercida no consultório, né? Não tem psicólogos que utilizam técnicas de Joana de Ângeles, isso não existe. Os livros de Joana de Ângeles, eles dizem respeito a reflexões para o nosso dia a dia. Um material reflexivo, né? O que isso vai ajudar futuros psicólogos do século XXI? No sentido lato sensu também, no sentido geral, o quanto aquilo revela camadas da experiência humana que são pertinentes a todos nós. Psicólogos, psiquiatras, pessoas em geral, não importa qual a nossa linha profissional, de pensamento e de reflexão, que vamos passar por experiências que o espiritismo, aliado à psicologia, nessa conexão que é feita ali com as ciências, né, pode nos auxiliar. Então, algumas ferramentas que são oferecidas ali. A visão transpessoal da vida após a morte, né, que é um conceito espírita. A visão realmente muito positiva, o que casa com a psicologia analítica, né, de o ser humano ter uma fonte de virtudes dentro de si, precisando ser elaborada, desenvolvidas, que a barbaridade, a sua animalidade, os seus aspectos mais incongruentes são partes da sua incompletude momentânea, são partes a serem elaboradas, a serem trabalhadas, assim como a semente, ela ainda não é o fruto, ela ainda é uma semente de uma árvore, uma semente de um carvalho, que é um exemplo bastante utilizado na psicologia profunda, né? Ela ainda não é a árvore, ela tem ali a potência da árvore, precisando ser desenvolvida. Então vai trazer um olhar bastante nutritivo, bastante complexo e elaborado, e saudável acerca da natureza multifacetada do ser humano, dos nossos lados incongruentes, dos nossos ódios, das nossas selvagerias, como algo que quer ser elaborado, como uma proposta inicial de um ser humano que quer desenvolver capacidades maiores, daquilo que Joana de Ângeles chama as metanecessidades, uma necessidade de compreensão, de amor, de convivência pacífica com o ser humano, de convivência pacífica com as próprias idiosincrasias que carregamos no nosso coração, de todos esses aspectos maiores, né? Então, ela auxilia os psicólogos, como todos os seres humanos e outros profissionais do que for, a ter esse olhar um pouco mais profundo e elaborado, né, sobre a qualidade da alma humana. Então, eu acho que auxilia bastante aí, em termos da nossa própria humanidade. Como você se vê profissionalmente daqui a 20 anos? Profissionalmente, daqui a 20 anos, olha, eu acredito que eu vou estar na clínica ainda, atendendo bastante, né? Eu gosto muito de fazer isso, né? Acredito que, se tudo der certo, com mais conhecimento, com mais clareza, né? Fazendo parte, talvez, do ensino, de alguma forma, fazendo parte, sabe-se lá, de quais outras propostas profissionais, o meu senso de criatividade não vai me trazer a necessidade de vivenciar. Mas, no entanto, nesse momento eu só vejo estudando mais daqui a 20 anos, aprendendo mais, como também buscando clinicar com um pouco mais de clareza sempre, né? Com um pouco mais de leveza, de substância, de aprofundamento,
que são ferramentas que acredito que a gente vai desenvolvendo com o tempo, se a gente porfiar nesse caminho, né, de uma experiência muito sadia e rica dentro da psicologia. Nossa, maravilhoso. Quero te agradecer de coração por ter topado essa entrevista e por dividir um pouquinho da tua trajetória com a gente. Foi uma conversa muito leve, rica e cheia de ensinamentos. O teu amor pela psicologia transparece e é lindo ver que ainda existem profissionais tão comprometidos com o que fazem. Muito obrigada mesmo. Você gostaria de deixar um recado para os futuros psicólogos? Recado final, né? É uma grande satisfação, carinho, amigos, estar sendo chamado para essa entrevista com o psicólogo. Realmente, eu gostaria de trazer respostas mais elaboradas e muito maiores, mas a rotina não me permite, né? Tenho uma agenda bastante cheia, mas então por hora nós ficamos por aqui. E o meu recado aos futuros psicólogos e psicólogas é que realmente vocês estão entrando numa profissão muito importante. É uma profissão que é cercada das dores humanas, de tudo aquilo que é terrível dentro da criatura humana, mas ao mesmo tempo traz todo o tesouro da criatura humana. Porque a grande mensagem da psicologia profunda é que os nossos maiores diamantes, nossos maiores tesouros são encontrados no lodo, quando através das crises, das depressões, das síndromes do pânico, somos chamados a mergulhar nas sombras da criatura humana para encontrar os nossos tesouros, as nossas capacidades. Me vem à mente um momento que eu estava prestes a me formar na experiência de provar a toga, né? E eu conversei com uma colega minha e perguntei, e aí, você está feliz com a formatura? E ela me disse assim, Alexandre, eu estava até há pouco tempo atrás, há 1 ano e meio atrás, mas tu sabe que há 1 ano e meio atrás eu fui tomada de uma depressão tão profunda, que eu tive que me afastar momentaneamente do meu trabalho, eu quase que larguei a psicologia, e a muito e muito custo eu consegui me recuperar. Mas embora eu esteja bem, esteja recuperada, agora, na hora de me formar, é como se eu me sentisse desautorizada de formar. Como é que eu vou tratar alguém que teve em depressão se eu mal e mal estou saindo de uma depressão? Eu lembro que eu ouvi essa colega, eu fui bastante sensibilizado pelo seu drama pessoal, e eu disse o seguinte: justamente porque tu passou por isso, tu é capaz de auxiliar. Eu lembrei o caso de tanto Freud quanto Jung, que mais ou menos lá na época do estouro da Primeira Guerra Mundial, tanto um quanto o outro passaram por umas fases tenebrosas. Jung, durante um momento, pensou que ia psicotizar, e é nesse momento que ele para muitas das suas atividades e faz um mergulho na própria alma. Aí sai o livro vermelho, sai seus exercícios de reflexão, exercícios muito simbólicos daquela técnica que depois ele desenvolveu como imaginação ativa, de autocura, né? E Freud passou por uma depressão terrível, né? Logo depois que brigou com esse amigo, passou por momentos muito tenebrosos. E é justamente dessa fase terrível que, pelo menos em Jung, Freud não sei dizer, mas pelo menos Jung foi justamente depois dessa fase terrível que ele tirou o melhor da sua experiência humana, os anos que vieram foram os melhores da sua vida, e também foi dessa fase terrível que ele traz, a partir daí, ele vai se direcionar para aquilo que ele chama o ouro da sua psicologia, da sua técnica, né? Então, meus amigos, eu convido todos a olharmos para as nossas próprias sombras, para as nossas baixadas, porque conhecendo-as, nós vamos encontrar os nossos maiores recursos, os nossos maiores tesouros, a nossa capacidade de resiliência, porque muito há em auxiliar a humanidade no seu passo psicológico. E esse amor inato pelo ser humano, apesar das suas idiosincrasias, é uma grande ferramenta do psicólogo, né? Porque, de fato, em lato sensu, no sentido geral, todo ser humano seria um psicólogo, porque ele é obrigado a ter que olhar para o seu mundo interno. Apesar de que, no modo stricto sensu, no modo profissional, aí sim, né, meus amigos? Aí sim, o diploma, ele não é grandes coisas. Mas, em compensação, ele nos dá uma validação da sociedade para que a gente execute essa profissão maravilhosa. Quer dizer que nós estamos nos preparando para isso. Nós estamos afiando as nossas ferramentas, buscando elaborar recursos cada vez mais para aquilo que fará bem, com certeza, a toda a humanidade e
deve estar incluso a nossa vida pessoal também. Um grande abraço, meus amigos, espero aí que possam se satisfazer bastante nos caminhos da vida dentro da psicologia profunda e de todas as outras áreas, todos os campos que o psicólogo e a psicóloga são chamados a atuar. E um grande abraço, carinho, um grande abraço, amigos.